Aí eu conto, né? Ui, que nervoso. Ah, beleza. Valeu. Obrigada. Obrigada. Ui. Tô tentando já ativar aqui no celular. Aí eu conto, né? Ui, que nervoso. Estamos, Fernandes. Beleza. Obrigada. Obrigada. Ui. Boa noite. Boa noite. Já começou a transmissão, Júlio? Eu não estou conseguindo ver aqui na. Pronto. Boa noite, gente. Estamos aí com o nosso segundo dia, nosso encontro aqui promovido pela FBJ e pela FACAL. Vamos aguardar o pessoal ir entrando aos pouquinhos aqui na sala, para ir dando uma movimentada no canal e já já a gente começa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito feliz com a participação de vocês durante o nosso encontro. Vamos lá, a gente está vendo o pessoal chegando, Irgon, Darcy, Maria Silva, Laiane, Aparecida, Graça, Genesi, Leidson, Maria Silva, Márcia, bem-vindos e bem-vindas, pessoal. For da FACAL aí, dá um oi, porque como eu sou da FBJ, não conheço muitos alunos da FACAL, né? Aí a gente fica meio curioso para ficar sabendo quem são. Olha aí, Arleide, Janaína, Geraldo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Ainda somos 26 na sala. Saudades, Graça, também. Isabel, tudo bom? Ó, o pessoal está também dizendo saudades, Hilt. Vamos lá, Facal. Oi, pessoal, Gleidson. Um abraço, Boa saudade de noite. vocês também. Boa noite, Luzia. Está chegando também na sala. Se for Facal, vai dizendo aqui para a gente ir se conhecendo e vendo mais ou menos quem são vocês. Somos 31 agora. Romaína, Simone, Cristiane, Márcia, Natália. Vamos lá, né, gente? Começando, e a gente vai começando a esquentar o nosso papo, não é? Então, boa noite oficialmente. Meu nome é Vanessa Torres, eu sou doutora em psicologia, professora da FBJ, mas tenho uma relação de muito carinho com a FACAL, porque tenho colegas que trabalham lá, a Luzia também trabalha, então, constantemente a gente, às vezes, tá no telefone com alguém de lá, tentando conversar alguma coisa. E aí nós estamos nos encaminhando para a nossa segunda e última noite, nosso primeiro encontro regional FBJ FACAL, um encontro de muita importância para as duas instituições. Nós estávamos acostumados e acostumadas a dialogar dentro dos nossos centros, até que surgiu aí a possibilidade da gente fazer um encontro regional nessa primeira edição, mas a gente já está sabendo de outras instituições que querem se juntar conosco nas próximas edições, e isso é muito bom, porque Muito vai bom. crescendo, não é? E a gente vai se consolidando mesmo
como instituições de ensino superior, com práticas incomuns, dialogando em comunidades sobre esse fazer da psicologia. E nesse primeiro encontro, nós tivemos como um mote de diálogo, vamos dizer assim, esse contexto da pandemia. Então, nas 2 lives de ontem e nas 2 lives que acontecerão hoje, a gente vai estar discutindo a pandemia de alguma forma, né, de algum contexto específico com os nossos participantes. Então, eu ficarei na mediação, juntamente com a professora Riltinave Edielra, docente também da FBJ, psicóloga clínica, professora também, né, e especialista em psicopedagogia institucional. Boa noite, seja bem-vinda, Rilti. Obrigada, Vanessa. Como ela falou, meu nome é Riltinave, mas podem me chamar de Rilti, né? Muitos me chamam com o meu apelido. E aí, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade e a todos que estão aqui presentes. Esse momento vai ser muito construtivo, então eu convido a todos a participarem, né? Coloquem suas dúvidas, gente, suas contribuições aí no comentário, que a gente vai estar atenta. E aproveitem, né? Porque tudo foi preparado com muito carinho, muita dedicação para vocês, certo? E é com muito prazer e alegria que convido a nossa convidada, né, Fernanda Cavalcante. Ela é psicóloga clínica, ela é psicóloga clínica, psicóloga clínica, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, terapeuta cognitiva comportamental e professora, né, da FACAL. Isso. Então, ela é quem vai conduzir a nossa conversa, contribuindo com seus conhecimentos. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pela apresentação, né? Agradeço aos Boa noite, colegas. Fernanda. Boa noite. Desde já agradeço o convite, né, que me foi feito. Vou agradecer logo no começo, porque no final fica tão corrido que a gente não consegue agradecer ninguém, né? Então, desde já agradeço a FACAL, né, por ter me feito esse convite para estar aqui junto com as docentes da FBJ, para estar nesse momento compartilhando conhecimento e aprendendo também, né? Que quando a gente compartilha, também aprende. E conhecimento bom tem que propagar, né? Tem que compartilhar. Então, desde já, agradeço imensamente o convite. A gente que agradece, não é? E eu acho que de todas as lives, essa é a mais, vamos dizer assim, afetiva e próxima, porque FBJ e FACAL tá aqui, não é? Então, a gente está muito feliz com esse encontro. Fernanda, a gente está aqui, né, e nós te convidamos através de Alexandre, coordenador do curso lá da FACAL, a gente conversar um pouco sobre essas novas práticas da psicologia nesse momento pandêmico, não é? A gente não se formou pensando em um dia enfrentar uma pandemia, né? Apesar da gente conversar sobre isso, e eu ficava tentando lembrar em que momento a gente falava sobre isso, e eu lembrei da disciplina de ética, quando a gente está lá discutindo o código de ética do psicólogo, que diz, em contextos pandêmicos, catástrofes, emergências, nós podemos ser chamados, solicitados, mas é algo tão distante que a gente ficava meio difícil de visualizar um momento como esse, né? Nós que já somos formadas, nós não experienciamos uma prática dessa na academia, e aí nossos estudantes estão tendo a oportunidade, infelizmente, porque ninguém gostaria de estar passando por um momento desse, obviamente, mas nós estamos
tendo a oportunidade discutir com os nossos estudantes e qualificá-los, também se qualificando ao mesmo tempo para esse contexto. Então, como é que tu tem visto, Fernanda, para a gente ir começando a abrir nossa conversa, como é que você tem visto esse contexto pandêmico e envolvendo a população, envolvendo a psicologia? Como é que tu tem visto? Então, como psicóloga clínica, né, principalmente, eu vi realmente um crescente aumento da demanda pela busca de tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, né? O que antes até algumas pessoas tinham resistência ou não davam a devida prioridade, nunca se falou tanto em psicoterapia como se fala agora, né? Nunca as pessoas deram tanta atenção à saúde mental como vem dando agora, que antes era algo que parecia, depois eu vejo, né? E ansiedades que eram deixadas de lado, sintomas de depressão que também não eram dadas a devida atenção, até porque o corre-corre do dia a dia maquiava muito isso, né? As pessoas sempre com muitas obrigações para fazer, sempre com agendas muito cheias, acabava que até mesmo não tinha nem tempo para olhar para si. Só que agora, com todo mundo... O mundo obrigou, né, Fernanda? Esse momento nos obrigou a frear realmente, né? A olhar para si, dizer, nossa, né? Realmente o que é importante para mim agora? E as pessoas, de fato, estão vendo o quanto é importante esse olhar para a saúde mental, né? Só que muitos fizeram, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer terapia se está tudo suspenso? Né? Até os psicólogos tiveram que sair dos seus consultórios, todo mundo em casa, como é que eu vou fazer terapia? Aí, novamente, nunca se falou tanto sobre psicoterapia online. Eu, quando me formei, em 2006, terapia online parecia alguma coisa assim, se falava, mas parecia uma coisa bem distante. Eu me lembrei até que eu fiz um trabalho na faculdade, que a gente pesquisou sobre psicoterapia online, e era algo bem polêmico, porque o pessoal fazia, nossa, mas psicoterapia tem que ser olho no olho, presença, como vai sentir o paciente, É mais tem que estar presente, né, online, como online. E a gente não tinha também, né, redes sociais como se tem hoje, ferramentas como se tem hoje. Então, como garantir sigilo, segurança, enfim. Naquele tempo parecia algo bem longínquo, né? Feito aqueles desenhos do Jetson, né? Algo que realmente, nossa, será que um dia vai acontecer, vai se popularizar, né? Psicoterapia online. E mesmo assim, agora atualmente, a gente com ferramentas, algo que passou a ser regularizado pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Tanto que tem normas específicas, como psicólogos precisamos de um cadastro específico, então não é, sou psicólogo, agora vou atender online. Não, não é. Tem que entrar no site do CFP, você faz um cadastro especial, que passa por uma aprovação, aí dependendo, né, do que você colocou lá, como quer trabalhar, eles respondem, tem um contrato específico. Então, o CFP realmente ele procura informar, né, e ver se você está informado quanto à diferença que é a psicoterapia online da psicoterapia presencial, que, claro, vai ser cercada por tudo que a presencial envolve, a questão do sigilo, né, principalmente, que é uma grande preocupação, né, dos pacientes, a questão do sigilo. E quando se trata de online, a preocupação aumenta. Então, que ferramentas que esse psicólogo vai estar utilizando para garantir esse sigilo é importante. E isso a gente sinaliza, né? Aí, quando a gente faz o cadastro no CFP, a gente sinaliza quais ferramentas a gente pretende utilizar, né? E argumenta o porquê, se elas são ferramentas criptografadas, que garantem a segurança, o sigilo do paciente e o nosso também, porque preserva o nosso trabalho. Né? Não é só o paciente que vai ficar mal com o vazamento, né, de uma sessão psicoterapêutica. Eu acho que você traz coisas muito interessantes logo de início, né? A gente pode puxar o mote aí do aluno Bateson Silva, que ele diz assim, terapia é vida. É exatamente dessa forma que você começa a contextualizar a psicologia nessa frente da pandemia, né? Obviamente, a gente tem um cenário em um primeiro momento que
cuidarmos da saúde física, e as consequências que a gente está acompanhando os números, não só no Brasil, como no mundo, infelizmente, de vários óbitos decorrentes da Covid, Exato. não é? Mas aí, essa pandemia, ela puxa uma outra coisa que é a saúde mental. E o que eu fico pensando eu tive uma outra live semana passada, atrasada com o Hilton, a gente até deu uma discutida sobre isso também, não necessariamente saúde mental iria aparecer, mas a saúde mental emergiu de uma forma, nesse contexto pandêmico, e todo mundo fala sobre isso, diretamente para as pessoas acometidas, e como o aluno Genesi está lembrando aqui, inclusive para os profissionais de saúde que estão sobrecarregados emocionalmente, nos dilemas que precisam estar enfrentando, nos riscos, aquilo tudo mais, mas também naqueles que não se contaminaram e ainda não foram tocados diretamente pela pandemia, mas que o isolamento fez com que causasse uma efervescência de sentimentos, sintomas emocionais que explodiram durante esse período. Aí o Conselho Federal de Psicologia, acredito que foi feliz nessa questão, porque havia muita restrição para o atendimento online. E aí você também coloca que o Conselho Federal, ele diz, não, psicólogos e psicólogas, vamos atender essa população, a gente precisa se resguardar, a gente precisa colher essa demanda que está chegando para a gente, mas não é de qualquer jeito. Isso. Né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que se inscrever no site do Conselho Federal de Psicologia. Teve, inclusive, uma flexibilização, né, nessa inscrição. O que o Conselho fez? Porque a gente tinha que esperar, a gente fazia inscrição, não era, fiz a inscrição, posso atender. Não era. Tinha que esperar o feedback. Mas como aumentou a demanda, o Conselho flexibilizou com o quê? Não, ok, pode atender online, mas façam primeiro a inscrição e podem começar a atender, mesmo que a gente não responda dando ok. Que responda dando ok e coloca o nome do psicólogo que é autorizado no site do CFP, onde qualquer pessoa tem acesso, colocando lá o nome completo ou colocando o número do CRP do psicólogo. Então, flexibilizou, né? Mas exigindo que fizesse esse cadastro lá, que tivesse inscrito, né? Realmente, para, de acordo com a demanda, eles irem respondendo e ir sinalizando. E aí você fala uma coisa importante. Então, primeiro a gente se resguarda em relação ao Conselho Federal de Psicologia. Exato. Não é só eu querer fazer o atendimento online. Exato. Né? Segundo, eu também não fui formada para esse atendimento online, como o Fernando. Eu não sei se Hilt tem uma formação de psicologia mais recente. Ela conseguiu fazer isso na academia dela, mas realmente era visto com olhos muito desconfiados o atendimento online. Mas agora não. Diminuiu bastante, mas ainda tem. Ainda tem pacientes assim, que precisam começar e fazem, nossa, mas eu queria pelo menos o primeiro atendimento presencial, será que não é possível? Só que até muitas pessoas que têm consultórios, né, não estão abrindo, porque também, às vezes a sala fica em consultórios que tem um risco, né, de pacientes que circulam, enfim. E por escolha mesmo, eu não voltei para o presencial ainda, não voltei por escolha, porque eu tenho criança em casa. Eu estou com uma criança que está tendo aula online, eu disse, eu não posso nem me expor, porque eu não tenho nem com quem deixar meu filho, né? Teria que deixar com a minha mãe, que é grupo de risco. Então, até para mim, complica essa volta agora. Então, todos os meus atendimentos estão 100% online. Aí tem pacientes que acabam não iniciando porque diz, nossa, eu queria pelo menos o primeiro presencial, porque é estranho começar, né? Assim, sem conhecer a pessoa pessoalmente. Ainda tem pessoas que têm esse apego.
né? Aí E o até... inverso também acontecendo, porque a Sim, quantidade sim. de pessoas que estão chegando a primeira vez Isso, e por meio do online, justamente pelas demandas que estão surgindo. E exato. aí, E eu assim, tive essa Fernanda, demanda também. eu Exato. queria que você contextualizasse como é que está sendo, né? Você já sinalizou um pouquinho desse ambiente neutro, Uhum. esse sistema criptografado, porque a maioria dos psicólogos estão tentando utilizar o WhatsApp, né? O vídeo Uhum. pelo WhatsApp, mas podem utilizar outras ferramentas Isso. também, isso não é obrigatório. Textualiza para a gente um pouco como é essa preocupação com o ambiente, porque ambiente para Uhum. psicólogo sempre foi algo muito delicado. A gente se Isso. preocupa com acolhimento, a gente se preocupa com vazamento de escuta, não é? Isso. Então, conta um pouquinho para a gente esse cenário do online, como é que está sendo? Então, em todos os meus atendimentos, né, quando chega um paciente novo e até quando eu fiz a migração dos meus presenciais para o online, eu já comecei a explicar para eles como seria. Então, eu recomendava para eles que, né, no momento do atendimento, estivessem em um local onde tivessem o máximo de privacidade e corressem o mínimo de chance de interrupção, até porque algumas pessoas estão com criança em casa. Então, pode ser que a criança interrompa um momento ou outro, mas que procurasse deixar avisado que de tal hora a tal hora ia estar em psicoterapia, que utilizasse o fone de ouvido, porque Isso, preserva o que eu vou falar para ele e também ele não tem necessidade de falar alto para que eu escute, porque fica próximo, né? O microfone para eu escutar. Então, melhora tanto a minha escuta como a dele também, preservando ambos. Preserva aqui o que eu estou escutando, né? E preserva também para ele, se tiver com alguém em casa. Então, eu sempre recomendo isso para eles, primeiramente. E que tenha uma boa conexão, né? Procure ficar próximo do molde, veja um local que fique bom, né, para sua casa, confortável, tudo. E combine, se tiver muita gente de casa, que precisa daqueles 40 minutos, né, de privacidade para você fazer seu atendimento. E do lado de cá, eu também passo segurança para ele, né, de que eu estou em um ambiente seguro, estou em casa, home office. Então, ou estou sozinha, ou estou com meu filho. E meu filho está em aula online, então geralmente ele está no quarto dele. E quando eu estou em atendimento, que ele não está em aula, eu já digo, olha, fique no seu quarto, vai estudar, vai ver seus vídeos, não me interrompa. Então, como ele já é grande, ele também já entende, e eu fico tranquila, né? Tanto que ele já faz, mas ele está atendendo, né? Aí eu sinalizo para ele, tá, depois eu venho, e volta. Então já tem filho aquela de psicólogo já compreensão. cresce entendendo, né? Ele já cresce entendendo, né? Que eu digo, olha, eu trabalho de mamãe sigiloso, não pode estar escutando o que eu estou conversando. Então, quando eu estiver em atendimento, você não me interrompa, né? Fique no seu quarto. Se precisar de alguma coisa, desenrole. Né? Então, tanto que eu, até antes de atender, eu vejo se tem alguma necessidade dele, que ele precise, até porque criança, às vezes, é imprevisível um pouquinho também, né? Porque ele tem apenas 9 anos. Mas, de certa forma, para mim é tranquilo. Então, eu procuro deixar, assim, o paciente ciente também, que também estou no ambiente seguro, né? Onde resguarda a privacidade dele, né? Ele sempre me vê de fone de ouvido, né? Não tem circulação no ambiente que eu estou. Então, a gente procura também passar essa segurança para o paciente. Né? E quando a gente não fala de imediato, geralmente eu falo de imediato. E já tem uns que perguntam até, a primeira coisa que fala, mas Verdade. você atende de onde? Né? Aí eu explico novamente, porque eu já tenho várias informações, mas às vezes a preocupação deles é tanta disso, né? Da questão do sigilo, da privacidade, que até já atropelam perguntando de imediato, né? De onde é que eu atendo, de onde é que eu estou. É Então, já deixo também porque claro isso para eles. é porque essa questão do sigilo é muito importante, né? Com Inclusive em certeza. sala de aula, eu costumo às vezes dizer, imagina, às vezes a gente vai para um médico e vai tá uma coisa não íntima assim, vamos dizer, eu tô com uma dor na garganta, eu tô com um probleminhazinho de pele, alguma coisa assim, ou eu vou num dentista fazer alguma coisa, mas a psicologia, ela lida com a intimidade. Então, Uhum. se eu não me sentir segura, não vou Exato. conseguir falar.
não é? Eu fiquei lembrando agora de um atendimento online que eu estava fazendo, e aí era um adolescente, ele ficou olhando assim, olhando, aí eu disse, você está olhando meio para o lado? Aí ele disse, acho que minha mãe chegou. Você me dá um minuto? Aí eu disse, tá. Aí, de repente, ele surge na frente da casa, uma coisa assim, ele morava na zona rural, e eu disse, agora tá tudo tranquilo? Ele disse, eu tô aqui embaixo de uma árvore na frente da minha casa, porque eu não quero que ninguém escute. E eu vou falar, apesar dos fones de ouvido, mas uma hora ele tinha que falar. Então, é muito íntimo, né? E aí eu fico pensando para esses nossos alunos de primeiro, segundo, terceiro períodos, estão começando a chegar na psicologia, ainda estão entendendo esse terreno que é a psicologia, a gente está lidando exatamente com conteúdos que não se fala para ninguém, né? Uma das coisas também, gente, que eu ando utilizando e está dando certo nos meus atendimentos, né, online, eu coloco uma caixinha de som com uma música fora da sala onde eu estou atendendo. Eu também, na Hilti. porta. E aí, com todo esse cuidado para não vazar informação, para não ter o sigilo, né? Porque às vezes tem alguns familiares, aí a gente fica com essa cautela, de fato, porque é muito importante, é uma das teclas que a gente pontua bastante para os alunos, né, Vanessa? Ou seja, para quem está assistindo a gente agora, e essa live vai ficar gravada, né, para outras pessoas irem vendo ao longo do tempo, gente, percebam o quanto nós da psicologia, a gente leva com seriedade essa questão do sigilo, né? Então, se nossas casas, por uma feliz coincidência do destino, que foi essa pandemia, fez com que elas se tornassem consultórios, então, como a gente preparar esse local para que o nosso cliente se sinta acolhido e seguro, não é? Então, assim, são muitas estratégias que a gente pode estar utilizando. Nossos alunos aqui que estão acompanhando a live já vão entendendo quanto isso é importante, mas a gente com certeza vai ter pessoas de fora da psicologia ouvindo essa live, se sintam seguros, não tenham medo, não fiquem em sofrimento nas quatro paredes de sua casa, busquem ajuda, porque o recurso online, ele está fincando o pé, se consolidando nesse momento. Inclusive, o recurso online trouxe uma flexibilidade, não é? Eu observei que muitos pacientes que, às vezes, tinham dificuldade de manter a assiduidade na terapia, facilitou para eles, né? Porque como estão em casa, não pegam mais trânsito, né? Não precisam dirigir ou pegar um ônibus, estão de home office também, conseguiram se planejar melhor. Então, eu tive até um crescimento da assiduidade de alguns pacientes, o que é interessante. E tem uns, inclusive, que disseram, nossa, olha, eu comecei online, acho que até vou pretender continuar online, que achei tão bom, facilitou tanto, porque a pessoa eu também já ouvi isso. Também, eu também. Né? Tem mais flexibilidade, porque no consultório, quando falta, é mais difícil ter uma flexibilidade para remarcar. E o online é mais fácil, né? Porque você consegue até remarcar numa questão de previsto com mais facilidade. Então, eu vou dizer por mim. Engraçado, eu tive uma demanda até de outros estados, tipo, pessoas que eram daqui, né, do Nordeste, disseram, porque eu preferi uma psicóloga daí. Aí, como tem online agora, eu soube que tem online, aí me procura aqui. Então, tem gente que é daqui, tá morando em Florianópolis e faz terapia aqui. Paciente que era daqui, né, Fernanda? Tá morando nos Estados Unidos e tá fazendo aqui. Até porque a gente pode atender, né, pessoas que são do exterior, desde que sejam brasileiros, a gente pode atender brasileiros, né, fora do exterior também. Feita a sua colocação. Eu estava dizendo, até por mim, a gente tem uma rotina muito acelerada e, às vezes, o meu próprio acompanhamento psicológico eu tive que furar algumas vezes, não é? E aí, agora no online, eu não estou fazendo isso. Exato. Eu estou conseguindo. Então, eu também percebi.
Às vezes cai até no esquecimento por conta da rotina, né? E aí, de repente, chega só uma mensagem da terapeuta. Vamos, já estou pronta, já estou aguardando. Aí a gente solta o cabelo rápido. Vamos lá, já estou pronta também. Pois é, e aí Exatamente. Fernanda traz uma coisa muito interessante. De repente você teve um cliente muito tempo e de repente foi morar em outro local, que agora, não que é uma coisa de agora, é isso que a gente precisa destacar. O atendimento online, ele já existe há algum tempo, mas a gente tinha muita resistência, né? Então, as pessoas tinham muito receio, realmente. A resistência, ela está diminuindo agora. Né? Até então, os próprios colegas, viu? Eu conheço muitos que eram resistentes, dizem, nossa, eu prefiro muito mais o presencial. Tem muitos que preferiram parar de atender porque não gostaram, não se adaptaram na ferramenta online. Né? Verdade. E aos poucos eles estão começando a quebrar, porque pensaram que esse momento de isolamento seria algo rápido, porque primeiro ia ser 15 dias, depois um mês, e quando persistiu, tiveram que realmente quebrar a resistência, né? E dizer, não, vou ter que encarar. Né? Exato, quem é e aí clínico, a gente fica pensando não, esses clientes que foram morar longe começaram a fazer contato, né? Olha, você está fazendo o atendimento online agora, né? Porque eu, por exemplo, eu não fazia o atendimento online, eu só fazia o presencial. Então, você está fazendo o atendimento online, né? Eu queria retomar a psicoterapia com você. E aí eu acho que a psicologia, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim não tem o que a gente discutir dessa pandemia. Vai ficar aí para a história e para a ciência resolver. E aí, o lado bom é que outras possibilidades vão acontecendo, não é? Então, a gente vai se renovando, vai se abrindo a possibilidades, os clientes vão vindo, pessoas do exterior, inclusive, que são brasileiros e que já tinham um contato alguém que está recomendando alguma coisa. Então, eu acho que é de suma importância para os nossos estudantes perceberem que a formação deles e delas já está acontecendo num cenário renovado. Já está vindo. Nós não tivemos isso, né? Essa preparação. Não. Eu também não tive, não. E Hilti é mais recente, né? Então, assim, Hilti, como é que tá aí as perguntas? Já surgiu algumas perguntas? Várias perguntas. Nós temos aqui uma pergunta de Genesi Batista. Ele está perguntando como é que a psicologia pode contribuir na saúde mental desses profissionais de saúde que estão na linha de frente. Isso. O que eu posso falar, assim, da minha experiência, eu tive uma procura também por profissionais da saúde, pessoas que são da área de enfermagem, da área técnica, que realmente estão de frente, cuidam da vida do paciente, né? Então, o que acabou gerando muito neles é ansiedade. O medo, realmente, é aquele autoalerta de estar pegando, se contaminando, né? E de, às vezes, passar por uma situação de achar que está contaminado e, mesmo assim, ter que continuar trabalhando e esperar algum sintoma aparecer para poder fazer o teste, né? Ainda mais logo no começo, que os testes eram mais difíceis de fazer. Hoje se consegue fazer, hoje tem alguns laboratórios que colocaram um valor mais acessível, mas logo no começo poucos faziam e era caríssimo. E mesmo assim tinha que ter uma requisição do médico solicitando, enfim, tem que ter um motivo, né? E muitos procuraram no começo por conta disso, para poder lidar com a ansiedade, né? De estar ali na linha de frente, não poder, muitos que não queriam trabalhar, estavam com medo, e mesmo assim tinham que ir, que moravam com os pais que eram idosos, e acabou tendo que cortar o contato, com medo de contaminar os pais, ou que tinham filhos pequenos, e também teve que se afastar, deixar só com o marido, ou só com a esposa, para poder não estar correndo o risco de contaminar as crianças, enfim. Eu fico pensando... Aconteceu muito isso, né? Então, o que eu fiz com eles, a questão de ajudar esses profissionais que me procuraram, era de conversar realmente com eles, a questão do reforço, que eles, como profissionais, estavam ali
e, de certa forma, estavam preparados para estar ali enfrentando, né? Estão enfrentando um risco realmente que a gente não vê, né? Um risco, um inimigo invisível, que é desconhecido também, né? Que sempre surgindo novas e novas coisas sobre ele, da questão de contaminação e de tratamento, que ainda ninguém sabe ao certo que tratamento é, né? E que eles tomassem as devidas precauções, o que fosse possível para eles, né? E que quando fosse no dia de folga, esquecesse Covid, dissesse, dia da sua folga, você não liga nem televisão, né? Esqueça, teria realmente para se desconectar, para você relaxar, esquecer até a sua área, que é a área de saúde. Forte contato com o mundo exterior. Uma aluna nossa falou a questão da resiliência, né? O quanto é importante a resiliência nesse momento. Porque nós estamos em crise 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas eu também fico vendo outra coisa, sabe, meninas? Não sei se vocês compartilham dessa minha forma de pensar. Eu ainda via muitos profissionais da saúde, e aí médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, e por aí eu estou citando esses porque são os da linha de frente mesmo, Covid, às vezes com muita resistência com relação aí a um psicólogo, a trabalhar suas próprias questões, independente de pandemia, porque pandemia é o cenário de agora. E aí, a pandemia forçou que esses profissionais entendessem ainda mais a importância da saúde mental, quanto eles foram desestabilizados justamente por esse risco de contaminação com eles e deles serem vetores de contaminação para as pessoas próximas, o risco que está envolvendo, aí junta com toda uma demanda anterior que eu nunca levei em consideração e ficava tamponando os remédios psiquiátricos, porque a gente sabe também que a classe dos profissionais de saúde tem um consumo de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos muito alto, então eu já tamponava o meu sentimento, eu já negligenciava minhas coisas, aí vem uma pandemia aí para a gente dar uma desestabilizada. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu atendo contextos exclusivos da pandemia. Eu tenho 2 canais para atender pessoas exclusivamente pandemia, e um deles é exclusivo de profissionais de saúde. Eu até começo com esse contexto do medo, né? Eu escuto as pessoas trazendo esse contexto do medo, da insegurança, da solidão, muitos estão se impondo, mas aí daqui a pouco tá. Por que isso? Porque aquilo, questões de lá de trás. Então, se não fosse a pandemia, talvez eles não tivessem se aberto essa possibilidade da psicologia adentrar, não é? Nas suas vidas. Porque, primeiramente, a pandemia trouxe eles para terapia por conta dessa ansiedade, né? E por ser também um canal para eles poderem estar falando dos medos, porque para a família, para as pessoas próximas, eles tendem a passar uma segurança para não preocupá-los, né? Eles têm que ser fortes. Então, o momento que eles podem desmoronar realmente, botar toda a angústia para fora na terapia. Aí começam a surgir outras coisas também, porque antes, esses profissionais, como trabalham por escala, nem conseguiam uma frequência direita na terapia. Então, até aqui, a online veio facilitar. Então, eu tenho uma que eu atendo ela no dia que ela está de folga. Então, eu atendi ela hoje, mas quando vai ser a tua folga semana que vem? Ela faz, eu vou folgar tal dia e tal dia. Eu digo, pronto, eu posso atender tal dia, tal hora, fica bom, fica. Pronto, é assim, eu não tenho como ter dia certo com ela. E o online facilitou isso, coisa que no consultório complicaria, né? Então, ela conseguiu finalmente, até mesmo, assim, poxa, eu sempre achei que eu sentia que precisava e não conseguia. E eu tinha uma resistência a fazer online, mas agora a minha necessidade foi tanta, porque ela chegou a mim, ela estava em quarentena.
achando que estava contaminada, né, por Covid, por causa de um procedimento que ela foi exposta a um paciente contaminado. Então, uma coisa puxou a outra, como você mesma disse, Vanessa. E ela foi permitido para ela fazer essa terapia online graças à pandemia. E hoje já fala de outras questões, não mais pandemia, né? E a gente flexibiliza justamente para o dia da folga dela, para ela conseguir dar continuidade à psicoterapia. Aí, um aluno aqui, Edson Lima, se eu não me engano, ele é do primeiro período. O primeiro período eu ainda estou me situando com os alunos. Né? Aí ele traz a questão das aulas online, né? Uhum. Eu fico pensando, Edson, muito naquele contexto do que foi discutido na live de ontem, não é? A gente precisa... Calma. Nós sozinhos não podemos fazer muitas coisas, a gente tem que aguardar os órgãos regulamentadores, não é? Uhum. Então, quem são nossos órgãos regulamentadores? Conselho Estadual de Educação, o governo em si, governo do estado, prefeitos das cidades. O que é que essas pessoas elas vão sinalizar que pode estar voltando, que não pode estar voltando, como nós vamos voltar? Porque, infelizmente, essa pandemia ela não está controlada em nenhum lugar do mundo. Até os países que já tinham tido controle já tem alguns casos voltando. E o Brasil, por questões geográficas, populacionais, problemas diversos, a gente ainda vai conviver com isso durante um tempo. Então, a gente precisa aguardar o que é que o governo vai sinalizar para a gente, o que é que o Conselho Estadual de Educação vai sinalizar, o que é que o Conselho Federal de Psicologia também vai sinalizar, porque nós temos que prevenir e cuidar de vocês, também da gente. Exato. Estamos todos no mesmo barco, né? Então, ontem foi sinalizado, inclusive, pela professora Luzia Skinga, coordenadora de psicologia da FBJ, nossa instituição montou um comitê de crise, não é, para avaliar esse cenário. Nós já estamos enviando diversas sugestões, o comitê já está se reunindo constantemente, porque uma vez que essas aulas sejam sinalizadas que podem voltar, não vai voltar como era antes, vai voltar com uma série de cuidados. Vamos ter um novo normal aí inserido, né? Como as pessoas exatamente, a gente não tem nada sob controle, não é? Então, assim, se é possível dizer isso, né? Mas tentem ficar tranquilos com relação a isso. Nós já estamos discutindo, nós estamos, entre aspas, pressionando os órgãos regulamentadores a se posicionarem diante desse cenário, para que a gente também dê respostas a vocês, as quais a gente não tem. Né? Enquanto isso, vamos seguindo com as aulas remotas, a qual eu acredito que nós também vamos tirar um ensinamento enorme desse contexto, né? Eu acho que o que aconteceu agora não vai acabar, a gente vai agora se reinventar. Exato. E se a gente for parar para pensar, né, eu fiquei pensando esses dias, Fernanda tem lá também, na FACAL, alunos de inúmeras cidades circunvizinhas, esse tempo que nós tivemos de aula remota, a gente se expôs menos em estradas, na parte da noite, na chuva, numa série de coisas. A gente esteve no aconchego do nosso lar, com a aula ao vivo chegando. Não é EAD. EAD é aquela aulinha de um vídeo pronto,
que a gente não sabe nem quem é o professor, não sabe muitas vezes nem que ele é da área, ele é um tutor, não é nem um professor, não é? E a gente fica só escutando aquela pessoa falando e acabou. O remoto não, a gente está presencial com o aluno, dialogando. Agora, óbvio, a gente pesa, a gente defende o presencial em todos os contextos, seja o acadêmico, seja o da terapia, ele se torne, de fato, o melhor recurso. Mas, nesse momento, é o que a gente tem, como a gente pode lidar. Semana passada, eu fiz uma consulta médica no WhatsApp. Isso, muitos médicos estão fazendo já também, né? A médica me mandou a receita pelo e-mail e ela ainda disse, olha, Vanessa, esse QR Code vem na receita, é o que seria minha assinatura do carimbo, não está na receita. Então, lá na farmácia, eles fazem a leitura do QR Code, valida a receita. Então, gente, são novos tempos, novos fazeres das todas as profissões, todas as áreas, que a gente tem que ir com muita calma para que não exponham vocês, nem a gente se exponha. Porque qualquer um que for exposto vai levar um monte junto. A contaminação. Verdade. Nunca é exposto sozinho, né? Eu procurei reforçar isso com os meus alunos. Eu estou finalizando uma turma agora do 3º período, e eles tinham realmente muita resistência no começo, né? Ansiosos com essa volta para a aula presencial. E eu conversava muito com eles, dizia, gente, tira esse filtro negativo, procura ver o lado positivo. De que bom que vocês estão podendo continuar as aulas presenciais. Aliás, as aulas de forma online, né? E não que é presencial no momento. É presencial de forma virtual, né? Mas que bom que pode continuar, que tem recurso para isso, porque se a gente fosse suspender as aulas, achando que ia voltar, tinham perdido o semestre, né? Quantos alunos? A faculdade federal teve que suspender as aulas. O pessoal da federal está sem aula. Desde já está falando em 1 ano de atraso de curso, pois não é? Então, Enem já sendo adiado, então, assim, vejam o quanto são privilegiados de poder ter dado continuidade no semestre, né? Finalizado o semestre com as aulas online. Né? Eu acho que a única coisa que, de fato, está pesando nesse momento são os estágios. Né? Mas semana passada, inclusive eu compartilhei com a professora Luzia Esquinca um vídeo publicado pelo Conselho Federal de Psicologia, que até metade de julho, todos os 24 CRPs espalhados pelo Brasil vão fazer reuniões virtuais com faculdades, coordenadores de curso e supervisores de estágio para dialogar. Então, o que é que a gente percebe? Gente, o conselho disse, pode ter aula, mas aula prática, estágio está suspenso. Semana passada, 3 meses após a pandemia, o conselho está dizendo, vamos discutir. A gente vai abrir uma discussão para os 24 conselhos do Brasil. Isso é muito importante. Isso está mostrando que ninguém está parado no lugar esperando a avalanche acontecer. Pelo contrário. De acordo com a necessidade, estamos nos moldando, né? Flexibilizando, se reinventando. E são essas novas práticas. Exato. E são essas novas práticas. Não só no atendimento, como na própria academia, não é, Hilti? Exatamente. Flávio está aqui perguntando, nesse período de pandemia, o que podemos fazer em casa para não ficarmos tão ansiosos? Acho que o melhor é você estar ocupando a cabeça, gente. Aquele velho ditado, mente ociosa, sabe? Então, primeiramente, quem fica muito mexido, evita noticiário, evita estar olhando jornal, sabe? Então, hoje temos muitos recursos, né?
de canais pagos, acessíveis, os até que são bem baratinhos. Você pode estar assistindo filmes, faz videochamada com os teus amigos. O isolamento é presencial, mas social não, porque temos recursos hoje em dia, né? Então dá para se reunir, fazer uma social com os amigos pela internet, como estamos aqui agora conversando. Onde, se fosse possível, isso aqui estaríamos em um grande auditório conversando, né? Se fosse possível. Mas estamos aqui trocando conhecimentos, cada um de sua residência, e até em cidades diferentes, né? Podendo levar conhecimento. Então, ocupem a cabeça, gente. Olha, tem que ter uma rotina mínima. Eu acho que vocês dizem, que não é possível rotina. Não, mas tem que ter o mínimo, né? Tu tem que tentar manter uma hora de acordar, uma hora de dormir, um padrão ali, né? Não precisa dizer, vou acordar todo dia às 7 horas, mas coloca uma flexibilidade aí. Vou procurar acordar entre 7 e 8 horas. Vou procurar dormir entre 10 e 11 horas da noite. Procure entender também qual é o teu horário de sono. Se tu é uma pessoa que é mais matutina, se tu é mais vespertina, se tu é uma pessoa mais do horário intermediário. Entende como o teu corpo funciona, porque cada pessoa biologicamente funciona diferente. Umas têm necessidades de dormir mais, outras necessidades de dormir menos. Então, te olha, te conhece, procura ver qual é a minha necessidade. Eu sei, hoje em dia, quando eu parei para observar direitinho, que no dia a dia nem presto atenção nisso, mas agora nessa quarentena, nesse isolamento, eu observei que com 6, 7 horas de sono eu fico ok. E meu horário de dormir, geralmente, é entre 11h30, meia-noite, e geralmente 6h30, 7 horas estou acordando bem. Eu não uso despertador para acordar. Eu acordo normalmente, sem despertador. Então, eu reconheci que o meu horário é intermediário. Então, as pessoas que são mais matutinas gostam de acordar mais cedo e dormir mais cedo. Quem é mais vespertina vai dormir mais tarde, acorda mais tarde. E você entendendo que aquele horário que você está acordado é o horário que você produz. Então, no horário que tu produz, divide o teu tempo, né? O tempo para tu não fazer nada também, dizendo, vou tirar esse tempo aqui para relaxar, vou ficar aqui, vou ficar na rede, vou olhar a paisagem, olhar o céu, contar as nuvens. Mas também vou ter meu horário de estudo, se eu estou trabalhando home office, ter meu horário de trabalho, que eu respeite as minhas refeições diárias, que eu tenho um horário para tomar café, um horário para almoçar, um horário para jantar. Né? Isso eu gosto de comer mais vezes ao dia, que eu tenho meu horário do lanche, meu horário do lanchinho da tarde, da manhã, da tarde, meu horário da ceia antes de dormir. Então, respeita as tuas refeições, porque o teu corpo também é uma máquina e precisa de nutrição, precisa de combustível. Teu combustível é o alimento. E cuidado com o que coloca para dentro, né? Evita comida muito gordurosa, muito açucarada, muita farinha branca, que isso também, dependendo da composição dos alimentos, vai aumentar a tua ansiedade ou também aumentar a tua depressão. Porque a alimentação também está ligada à ansiedade e à depressão. Porque nosso corpo é uma máquina, né, perfeitinha, ainda por cima com emoções, para deixar um pouquinho mais complexa, né? E está tudo interligado. Então, o corpo que está funcionando bem, está sendo bem alimentado, bem nutrido, vai ter mais chance de ter uma mente funcionando melhor também. Por isso que é importante também a prática de atividade física. E de atividades prazerosas para você. A gente já está com um tempo, né, de isolamento. No início ainda era muito, a gente dormiu mal, comeu mal, não sabia direito, mas agora não, já é tempo para a gente se organizar. Exato, tem que se ajustar, né? Não precisa ser uma concorrência, tá? Não te liga em Instagram da galerinha, que é super produtiva, não, tá? Esquece. O pessoal só posta coisa bonita no Instagram, ninguém posta quando tá ruinzinho, quando acordou mal, e diz, hoje eu tô de mal com o mundo, vou passar o dia na cama. Ninguém posta isso. Então, todo mundo tem um dia assim, que tá bem. A Rio que é tão organizada, baixos, Fernanda. Tá? Oi? Rio que é tão organizada. Horários bem direitinhos. Tem pessoas que são, né, bem organizadas, mas assim... Mas mesmo quem é organizado, justamente, não te cobra tanto quando tiver um dia que tu não tá afim. Tem dias normais, que mesmo a gente com rotina, entendeu? Que você acha, poxa, hoje era um dia que eu queria ficar em casa, não queria ir atender hoje. Todo mundo tem esse dia, minha gente, que você acorda disposto, que você não tá afim de nada. Então, te respeita quando tiver esse dia, né? Tem os altos e baixos. Agora, observa, se tu tiver muito direto lá no baixo, nossa, eu tô aqui no baixo, tô no baixo, tô no baixo, tô no baixo, aí tu liga teu alerta, faz, opa, sacode, tá? Aí é aquela história de, poxa, Fernanda, eu não consigo, eu tô sem ânimo, você basta ter um pouquinho, né? Um pouquinho que você conseguir.
né? Não consigo fazer atividade física. Nossa, tenta fazer 20 pau de chinelo. Se tu conseguir, já faz alguma coisa, né? Dá uma carreirinha. Pronto, É, consegui, já fez alguma é coisa. importante. Mas faz um pouquinho, né? Tenta um pouquinho. Ai, que atividade física, eu tô enferrujada. Poxa, bota uma aula de alongamento, então. Vai te esticar, que é importante também. Sim. Né? Faz uma aula de yoga para iniciante, vai trabalhar uma meditação, a respiração. O que eu sempre digo para os ansiosos de plantão, gente, respira. Tudo começa pela respiração. Pode ver, é o sintoma mais comum da crise de ansiedade, é a respiração que fica logo irregular. Então, a respiração irregular, tu vai ter uma sudorese, tu vai ter uma tontura, o batimento cardíaco acelerado. E quando tu para, simplesmente te concentra, aceita a tua ansiedade e te concentra na respiração, tudo começa a estabilizar. Então, eu digo sempre para eles, gente, primeiramente, aprende a respirar. Aprende. É o primeiro passo para o controle da tua ansiedade, é aprender a respirar. É importante, Fernanda, estar pontuando essa questão, né? Porque muitas vezes a autocobrança, ela atrapalha demais nessa organização, né? E eu venho sim pontuando nessa questão dos atendimentos online, né? Que trabalhar a respiração é muito importante. Inclusive, esse trabalho com a meditação está funcionando muito bem, gente, muito bem. Não precisa se pagar um aplicativo, tem muita coisa no YouTube. Então, assim, muito é só a gente... bom na internet. Exato, muito. É só a gente se permitir, né? Pesquisar, se permitir buscar o melhor para a gente. Porque ninguém melhor do que a gente. Dar o primeiro passo. Ninguém melhor do que a gente para aprender a se conhecer, né? E tentar coisas novas. Então, é muito de se permitir, gente. Tanto para respeitar terapia, o seu tempo, né? Não é porque, que fulano entrou na terapia, já está super controlado, eu ainda estou super ansiosa. O tempo de fulano é diferente do seu, respeita o teu tempo. Deixa eu ajudar vocês aí, Hilt e Fernanda. Juliana Silva falando sobre a questão da improdutividade nos estudos. Não é? Como é que vocês sinalizam isso, que já é algo que a gente vem falando de procrastinar, né? Então, a gente primeiro precisa reconhecer que essa procrastinação, às vezes, já vem de antes. O que é que você, Fernanda, você, Hilt, poderiam recomendar sobre essa questão dos estudos? O que você sinalizou, Vanessa, é importante. De onde vem tua procrastinação? Surgiu agora ou já existia antes da pandemia, né? Se tu já era um procrastinador, que tipo de procrastinador você é? É aquele procrastinador evitativo, né? É aquele procrastinador que gosta de estar delegando sempre o que você tem que fazer para os outros. Tem que entender que tipo de procrastinador você é. Agora, digamos que eu virei um procrastinador realmente agora na pandemia, porque criei uma resistência a esses estudos só em casa, né? É importante que você não se cobre tanto do mesmo ritmo que você tinha antes da pandemia. Então, se organizar nos estudos é importante. Se antes eu tinha o costume de estudar 2, 3 matérias no dia, então comece a se concentrar em uma realmente, né? Eu tenho até pacientes que estão com essa dificuldade, digo, olha, não se cobre do mesmo jeito, com a mesma produtividade que tu tinha antes. Tu passou por muita coisa de lá até aqui, né? Enfrentou mudanças, então respeita esse teu tempo, né? E começa a te reinventar aí nos teus estudos. Então, escolhe focar algo por dia, para dar atenção e estar focado naquilo ali. Então, no momento de estudo, evitar celular, evitar coisas que possam distrair, né? Se a casa é movimentada, sinalizar para o pessoal em casa para não estar se distraindo. Se tu gosta de estar bebendo água enquanto estuda, já deixa a garrafinha ali para não te distrair, para estar levantando e estar indo buscar. Então, é procurar te concentrar em uma coisa. Não dizer, estou cheio de coisa para estudar. Tá aqui várias matérias, aí cada uma que eu fique pensando, eu não consigo me concentrar em nenhuma, e por não concentrar em nenhuma, eu não consigo fazer nada, e procrastino e deixo para lá, porque eu vejo que não tem jeito. Se concentre em uma. Eu venho recomendando isso. E para você, Hilt, como era que sugestões você poderia dar para os teus estudantes, para os teus pacientes, clientes? Eu estou atendendo alguns adolescentes, né?
onde essa questão outra demanda, né? Onde essa questão das aulas online estão sendo assim um horror para a maioria deles, né? Porque nessa fase da adolescência se socializar é o auge, né? No momento ali com os colegas e conversando e tendo esse momento sim de se socializar. E aí essa procrastinação, essa desmotivação está bem presente, né? Não só na adolescência, como também nos meus alunos aí de graduação, que eu tive uma aula falando só sobre procrastinação. Pois passa a dica aí, que o povo acha que está... E assim, muita gente se identificou, né? Realmente é um dilema bem complicado. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, gente, se for sentar para estudar, realmente, marque aquela horinha para estudar, né? E aí, o que foi que eu fiz para os meus pacientes? Uma tabela de rotina, certo? E aí a gente adaptou com a rotina de cada um. E também disponibilizei uns tickets que seriam as oportunidades que eles tinham para se levantar. Então, por exemplo, 3 tickets para ir no banheiro, né? Vão ser 3 horas de estudo. Então, você precisa estrategicamente utilizar de forma correta uma forma assim mais lúdica para você se segurar, né? Essa questão da água perto, de algum lanche perto, para que você não se distraia. O celular em outro cômodo da casa, se você está usando o computador, então se concentre no seu computador, no que você tem para estudar, né? Porque depois só fica autocobrança, só fica naquela lamentação, não consegui, só fica para horário fixo de estudo é muito melhor importante, ter, né? Até para o cérebro criar o hábito, né? É melhor ter uma hora de estudo com qualidade do que você passar uma tarde, uma noite com o computador ligado na tua frente e você não conseguir render. Então, é organização mesmo, né? Rio te dá dando uma deixa aí interessante, faz um cronograma, elege cores, tal cor vai ser prioridade, de alta, média e baixa complexidade. Exato. E tem até o contrário também, né? Tem até aluno que se perdeu nessa questão de produtividade, de estudo, e achou que estava estudando pouco. E quando eu pedi para ela montar o cronograma, você monta para mim teu cronograma de estudo. Ela estava estudando mais de 12 horas por dia. Aí quando ela visualizou, ela teve um susto. Ela disse, poxa, nem eu sabia que estudava tanto. Aí ela começou a pegar leve com ela mesma, que ela estava no nível de alta exigência, porque é do Enem, né, que vai prestar. Nível de alta exigência. E ela, poxa, até eu me surpreendi, eu não sabia que eu estudava tanto. Veja, até para visualizar, e né? Esse quadro de rotina... E esse quadro de rotina faz assim, a gente visualizar de fato qual é a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente só pensando, só falando, acha que não está dando o melhor de si. E quando você coloca no papel, quando você coloca numa tabela que visualiza aquela realidade, realmente a coisa muda, né? Esse quadro de rotina ajuda todo mundo. A quem acha que não está fazendo nada e está fazendo muito, a quem realmente não consegue fazer nada porque acha que não consegue se organizar, né? E começa por aí mesmo, você visualizando os seus horários, colocando o que é fixo, que já é certo, é prioridade, e tá encaixando as atividades que tu nunca consegue, né? Por um motivo ou por outro, acaba procrastinando. Às vezes é por falta de organização, realmente. Exato. Agora sim, os meus alunos sabem que eu sou meio de fazer piadinhas, né? Hoje também que aprenderam esse termo procrastinação, hein, minha gente? Cuidado da enrolação também, viu? Que a gente é psicóloga, a gente percebe. Olha, Hilt já dizendo verdade. Fernanda, não me deixa sozinha. Entendeu? Mas a gente não me deixa sozinha. A gente percebe, né, quando tem aí esses casos. Não pode enrolar, né? Não. Dizer que é pandemia, que é procrastinação. Ajudem a professora. Ele já sabe, eu já dou um prazozinho bem flexível. Aí quando vem com o negocinho, eu digo, não, hein?
É verdade. Exato. Mas, no geral, eles estão tranquilos. Todos finalizaram o semestre. Estou até procrastinando a nota deles, né? Quem estiver aí assistindo. Devolvendo na mesma moeda, Olha, vermelho. esse momento é meu. Essa intervenção foi bacana. Esse momento é meu. Estou procrastinando a nota de vocês. O que é que está circulando mais aí, Hilt? Vamos ver se tem alguma Veja pergunta só. que a gente deixou É isso Para eu tô finalizar, né? Temos só mais 5 minutos. que a gente já está se encaminhando para o Alguma final. dúvida ainda sobre psicoterapia online que o pessoal tenha? Não, ainda dúvidas com relação à apresentação do TCC, que também vai ser na modalidade online. Cada faculdade vai passar para vocês as instruções, não se preocupem. Muitos beijos, muitos elogios, muitas declarações de carinho, e aí, bem legal para você, Hilt, Fernanda. Alunos. Ah, que bom, obrigada. Alunos de pedagogia também da FBJ estão participando. Ex-alunos e alunas. E aí, gente, vem Marcela pontuando uma demanda assim que a gente tem presenciado bastante nessa questão. Vê só, fico preocupada com a terapia online. Quando penso como falar do meu sofrimento na minha casa, se o meu sofrimento psicológico muitas vezes fazem parte deste ambiente. Também é uma demanda assim que a gente vem presenciando bastante, né? Isso. Deixa eu ver o que mais. Vamos fechar com essa pergunta por conta do tempo, né? A gente sabe que eu queria ouvir Fernanda e Hilt com relação a isso, porque realmente é uma pergunta bem interessante. A gente sabe que existem ambientes de cultivos bons e, às vezes, ambientes nocivos. Agora, num contexto pandêmico, onde a gente tem que ficar isolado, não pode estar saindo, obviamente que a gente fica mais junto dessas pessoas e fica difícil. Eu acredito que usar esse tempo justamente para fazer uma terapia online, revisitar teus sentimentos, buscar questões, prospecção para o futuro. A gente teve uma live há uns dias atrás sobre sentido de vida, não é? Então, qual é a minha prospecção de futuro? Como é que eu estou me vendo? Porque nós vamos sair desse contexto, se Deus quiser. Então, quando sair, o que é que eu posso fazer? Se eu não... A gente procura mudar o ambiente, a gente tenta fazer, mas às vezes nem sempre é possível. Né? Então, o que é que a gente pode fazer? Ao longo da vida, nós sempre vamos vivenciar algum ambiente tóxico, né? Seja na escola, às vezes vivemos na escola, passando por algum bullying, né? Por alguma situação desconfortável. Seja no trabalho, que futuramente pode trabalhar no ambiente de trabalho, que não seja tão legal quanto gostaríamos, mas teremos que ter um jogo de cintura para permanecer por precisarmos do trabalho. E, infelizmente, muitas vezes o ambiente tóxico é a nossa casa, né? Então, em terapia, como eu trabalho com a TCC, a gente trabalha muito com essa questão da importância que damos à situação, né? Que é o pensamento que vamos ter dentro da situação que vai nos gerar a emoção e o comportamento. Então, eu procuro trabalhar a questão de quanto de importância estás dando, né? O que é que pode ser mudado, o que não pode. O que pode ser mudado, você pode tentar ser o agente de mudança, né? Daquilo que não está legal no teu ambiente familiar. E o que não pode é tu trabalhar essa importância que estás dando, né? Essa mágoa que te é gerada de uma forma exacerbada e ver como é que pode estar trabalhando isso para diminuir essa importância que você dá a certas situações, sabendo justamente que aquele momento ali vai passar, porque um dia tu vai, né, ter a tua independência, tu vai poder sair daquele ambiente, né, que no momento não pode, porque muitas vezes é dependente do pai, né, é dependente financeiramente, é dependente da questão da moradia realmente, e tem que estar convivendo. Então, é aprender realmente a conviver e aprender a ressignificar a importância que tu dá às situações que te magoam. O quanto tu permite que aquilo te atinja, né?
Aí cada caso é um caso. Estou falando da forma genérica, porque também eu não tenho como falar, né? Tão pontualmente sem conhecer o caso, mas de uma forma ampla seria o básico. Isso daí. Para você, Hilke. Não, realmente, Fernanda pontuou aí coisas muito importantes, né? E é assim, gente, é muito real essa questão de muitos pacientes terem dado um tempo na terapia, porque o ambiente, né, o contexto familiar que tem essa demanda acaba que fugindo ali, não, olha, aqui em casa não dá certo eu estar fazendo minha terapia online, porque muitas vezes não tem nem a privacidade, né? Vai Não para tem baixo da com quem deixar o árvore. filho. Oi! Uma boa estratégia. A gente vai aprendendo. E aí, daqui a pouco, quando as coisas apertam, quando a ansiedade, a depressão, ela vem assim, aumentando os sintomas, se intensificando, né? Acabam procurando e acabam dando aquele jeitinho. Né? Então, às vezes, também pode ser procrastinação. Pois gente, infelizmente, nós estamos encerrando Infelizmente, nossa live. acabou. Oh, tá tão boa, não é? Tá Então, tão vai ser legal. assim, Passa é, rápido. rápido. A gente fez um bate-papo, não é? Foi bem gostoso, interessante. Eu queria convidar a professora Fernanda para fazer suas considerações finais. Pronto, então, novamente agradeço o convite, né, da FBJ, da FACAL. Foi a Alexandre que me fez o convite, que ele é o coordenador de psicologia da FACAL. Ele também é meu amigo pessoal, estudamos juntos, né, na especialização do TCC, e graças a ele que entrei na docência, né, surgiu o convite dele, já era um plano meu, mas eu não esperava que meus próprios planos fossem se adiantaram graças a ele, né, e já estava nos meus planos entrar na docência. Então, mais uma vez, agradeço. Quem tiver alguma dúvida, eu tenho o Instagram profissional, que é o @Nanda Cavalcante, PSI de PC, né? Podem procurar aí no Instagram, podem falar comigo no direct. Quem tiver alguma dúvida, quiser tirar algumas questões, né? Se for com dúvidas, pode ir lá, que sempre que eu visualizo, eu respondo. E é isso, gratidão, gente. Surgindo, né, outras oportunidades, estou aí. Viu? Muito Muito obrigada. obrigada, Obrigada, Vanessa. Fernanda. Obrigada, Hilt. Muito obrigada, Fernanda, por tua Obrigada, Fernanda. disponibilidade. Prazer em te conhecer. E Sim. vamos em frente. Hilt, suas considerações finais. Gratidão. Muito obrigada por tudo, gente, pela oportunidade, pela disponibilidade. É muito bom, assim, nesse tempo tão difícil que a gente está passando, poder se reunir, poder contribuir de alguma forma, né, para essa melhoria realmente do convívio dentro dessa pandemia, né? Esse cuidado da saúde mental que a gente vem pontuando a importância de fato, e a pandemia ela vem para mostrar isso, que se a gente não está bem aqui, tudo se Isso. desestrutura, né? Nada dá certo. Então, assim, gente, se cuidem, tá? E é isso. Um Gente. grande abraço. Exercitem bastante aí, né? A gratidão e a resiliência. Esse é o momento. Exato. Exato. Bem, gente, obrigada, Hilt, minha colega É de verdade. faculdade, minha parceira já, que a gente vem fazendo vários encontros aí, várias conversas. Obrigada pela partilha mais uma vez. E, pessoal, estamos encerrando essa primeira live. Obrigada por todas as participações, comentários. Vi que o coordenador do curso de pedagogia, Everaldo, deu uma passada, a professora Jussiara, do curso de psicologia, alunos também do curso de pedagogia, de letras, alunos de psicologia de outras instituições que eu conheço, ex-alunos e alunas. Então, muito obrigada, Alexandre e Luzia, vem aí presentes na live. Obrigada pela noite, pelas participações, Pelo pelas carinho, né, mensagens, Vanessa? pelas mensagens inúmeras de carinho. Um beijo para vocês. Não é? Aproveitem essa oportunidade de conhecimento ampla que nós estamos tendo.
nós nunca tivemos tanto conhecimento à nossa disponibilidade, à nossa Tanto acesso, disposição, né? como Verdade. nesse Verdade. momento, né? Vamos aproveitar, mas também vamos nos cuidar fisicamente e mentalmente. Obrigada, e agora a gente vai dar um intervalinho de 5 minutinhos bem rápido e teremos a próxima live de encerramento do nosso evento, fechando com chave de ouro. Gratidão, Fernanda, gratidão. Gratidão também. Obrigada, Gratidão a meninas. vocês que estão participando. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente.